Fala galerinha, estamos começando aqui um vídeo em que eu vou te mostrar 3 questões sobre gráficos que caem sempre no Enem e que você precisa saber fazer, porque são questões tranquilas, aquelas questões que a TRI ama, né? Que se você acerta a sua TRI, vai lá pra cima, ela dá um pulo justamente porque são questões fáceis, tá bom pessoal? Então vamos lá, a gente vai ver 3 tipos de questões aqui na aula e eu vou resolver algumas com vocês. A primeira questão, o primeiro tipo de questão que cai pra caramba, é operações com dados, tá bom? Então, o que o Enem faz nesse tipo de questão? Ele te dá 2 gráficos e você precisa saber, né? Você precisa fazer alguma operação entre dados desses gráficos, tá? Então você vai poder fazer produto, razão, né? Ele vai te indicar o que você tem que fazer ali entre os dados, beleza? Isso cai pra caramba, pessoal. E um exemplo que eu vou mostrar aqui pra vocês é do Enem 2020. Essa questão aqui caiu em 2020 e é exatamente esse estilo de questão que eu falei pra vocês. Se você curtiu a ideia desse vídeo, deixa o gostei aqui pra mim. Me dá essa moral aí. Pode ser? Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito e vamos resolver aqui essa questão, que é uma questão típica. Os gráficos, né, 2 gráficos aqui, representam a produção de peças em uma indústria e as horas trabalhadas dos funcionários no período de 5 dias. Então, número de peças produzidas e horas trabalhadas. Em cada dia, o gerente de produção aplica uma metodologia diferente de trabalho. Seu objetivo é avaliar a metodologia mais eficiente para utilizá-la como modelo nos próximos períodos. Sabe-se que, nesse caso, quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia. Então a gente quer uma razão grande, né? Quanto maior for a razão, melhor. Me dê o gráfico das peças produzidas em 5 dias, me dê o gráfico das horas trabalhadas em 5 dias. Tá pequenininho? Vou aumentar para você. Eu preciso fazer a razão entre cada um dos dias, né? Para número de peças e horas trabalhadas. Então, o que é razão, né, pessoal? A primeira pergunta que eu faço para você, né? O que é razão? Razão é uma divisão. Razão é uma divisão. Então, para cada um dos dias, você vai ter que fazer uma divisão. O dia 1 vai ser 800 dividido por 4. Exatamente, 800 dividido por 4. O segundo dia, 1000 por 8. Professor, por que você está dividindo peças por horas? Porque ele me falou, né? Razão entre peças e horas. E o dia 3, 1100 por 5? 1100 por 5. E o dia 4, 1800 por 9? 1800 por 9. E o último dia tá ali, ó, é 1400 por 10. 1400 por 10. A maior razão, ou seja, o maior valor aqui resultante dessas divisões vai ser a resposta. Essa é a ideia. Então vamos fazer as mais fáceis primeiro, tá? 800 dividido por 4 é 200, né? Barbada. 1400 por 10, corta, 140. 1800 por 9, 200, barbada também. Aí esses dois aqui, vamos fazer o seguinte. Esse aqui, ó, que é 1000 por 8, eu vou fazer uma simplificação. Eu vou simplificar por 4 em cima e por 4 embaixo. Se eu dividir esse 1000 por 4, eu vou chegar em quê? 250. Se eu dividir esse 8 por 4, eu vou chegar em quê? Em 2. 250 dividido por 2 é 125. Beleza. Então, agora só falta 1, né? Só falta esse 1100 dividido por 5. Dica de divisão por 5, pessoal. Olha só o que você vai fazer. Você vai dividir por 10 e multiplicar por 2. Dá na mesma, tá bom? E aí vai ficar mais fácil, né? Porque você corta, 110 vezes 2 dá 220. E aí eu te pergunto, qual que é a maior razão aqui? É o 220, né? É o maior valor aqui resultante dessas divisões, portanto, 220 é o dia 3. É o dia 3 que teve a melhor razão. Então, é o dia 3 a nossa resposta. Beleza. Outro tipo de questão que cai pra caramba no Enem quando o assunto é gráficos
É cálculo de porcentagem, tá? Cálculo de porcentagem. O que o Enem vai fazer? Ele vai te mostrar um todo, vai te indicar um gráfico em percentual e pede para que você calcule números absolutos associados a essas porcentagens. Olha só, dois exemplos para você. Aqui eu tenho um exemplo de 2020 à esquerda e essa questão aqui à direita, ela é de 2011, tá? Deixa eu me diminuir aqui um pouquinho. Ali. Olha só que interessante. Então, pessoal, a de 2011 eu deixei aqui ó, o gabarito indicado. Se você quiser pausar o vídeo e tentar resolver aí, fica à vontade. Eu vou resolver com vocês essa daqui de 2020, tá? Essa questão aqui de 2020. E diz o seguinte, meus queridos, meus caros estudantes, a pesquisa nacional por amostra de domicílios PNAD é uma pesquisa feita anualmente pelo IBGE, exceto nos anos em que há censo. Em um ano, foram entrevistados 363 mil jovens para fazer um levantamento sobre suas atividades profissionais e ou acadêmicas. Os resultados da pesquisa estão indicados no gráfico. Então diz assim, né? Somente estuda, somente trabalha, não trabalha nem estuda. De acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistados que trabalha é... E daí a gente precisa dizer então qual que é o número de jovens que trabalha. Pessoal, ele me deu um todo, né? Qual que é o todo? É o número de jovens entrevistados. 363 mil jovens entrevistados. Ele me deu um gráfico em porcentagem, né? Só que a gente precisa tomar um cuidado. Ele quer saber a quantidade de jovens que trabalha. Quem que trabalha? Ora, quem trabalha e estuda, trabalha. E quem somente trabalha, trabalha também, né? Somente estuda? Bom, aí não trabalha. Não trabalha nem estuda? Não trabalha. Então, as porcentagens que me interessam são essas duas, ó, 13,6 e 45,2. Se eu somar essas duas porcentagens, eu vou ter a porcentagem de jovens que trabalha, né? 8 aqui e 5 aqui. Ou seja, 58,8% dos jovens entrevistados trabalham, né? Alguns deles trabalham e estudam, outros só trabalham. O que interessa é que 58,8% trabalha. Então, para que eu consiga saber quantos jovens de fato isso significa, eu preciso fazer uma continha de porcentagem, né? Preciso fazer basicamente isso daqui. 58,8% de 363 mil. Porém, pessoal, isso aqui é uma continha chata, né? O Enem não quer que você faça essa conta. Ele não quer que você faça. Ele quer que você raciocine. Vamos raciocinar então? Se fosse 50% de 360 mil, por exemplo, de 360 mil, que é mais fácil, né? 50% de 360 mil daria 180 mil, não é verdade? 180 mil. Porém, não é 50%, é 58%, é um pouco maior. Não é 360, é 363, é um pouquinho maior. Então a resposta ela tem que ser maior, né? Um pouquinho maior do que 180 mil. Então a letra A e a letra B já vão embora, né? A letra C é a nossa resposta, tá? Porque é o valor mais próximo de 180 mil que nós temos aqui, maior do que 180 mil. E essa daqui, ó, pessoal, 284 mil, ela já foge muito, né? Ela vai muito para cima dos 180, então não pode ser a nossa resposta. Aqui nós temos, então, letra C, como sendo esse gabarito. Certo, pessoal? E o terceiro tipo de questão que cai também pra caramba no Enem quando o assunto é gráficos é o valor limite. A questão ela vai lá, ela te mostra um gráfico e pede quantas vezes foi ultrapassado um certo valor limite. Nesse exemplo, eu trago duas questões quase iguais. Uma de 2020 e outra de 2018 PPL. Olha só, pessoal, essas duas questões, elas são quase iguais. O gráfico parece até o mesmo, né? São questões muito parecidas, tá, pessoal? Se você quiser resolver a questão 18 PPL, você pode resolver aí em casa. Eu vou resolver com vocês a de 2020. Vamos lá. E diz o seguinte, essa questão de 2020, né? A exposição a barulhos excessivos, como os que recebemos em geral em trânsitos intensos, casas noturnas e espetáculos musicais,
Podem provocar insônia, estresse, infarto, perda de audição, entre outras enfermidades. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, todo e qualquer som que ultrapasse os 55 decibéis, unidade de intensidade do som, já pode ser considerado como nocivo para a saúde. O gráfico foi elaborado a partir da medição do ruído produzido durante um dia em um canteiro de obras. Canteiro de obras, tá? Esse gráfico aqui, então ele vai me dar os decibéis nesse canteiro de obras durante 24 horas. E a pergunta é a seguinte: nesse dia, durante quantas horas o ruído esteve acima de 55 decibéis? Olha que legal, pessoal. Ele já me deu aqui a faixa dos 55, né? Ele me disse que é essa reta aqui. Então, nesse eixo vertical aqui, ele está me dando os decibéis, né? Os decibéis. E nesse eixo horizontal, ele está me dando as horas do dia. Ou seja, ele quer saber aqui quantas horas que, durante o dia, ultrapassaram esses 55 decibéis. Olha só. Primeiro, começa abaixo dos 55, né? Vai subindo, vai subindo, vai subindo. E nesse ponto aqui, ó, chega em 55 decibéis. E ele vai ficar todo esse período aqui, ó, em 55. Só aqui na quinta hora que vai começar a reduzir abaixo de 55, né? Então, quantas horas ele ficou acima de 55 aqui, né? 1 hora, 2 horas, 3 horas. Então, aqui nós temos 3 horas. Acaba por aí? Não, né? Continua. Aqui embaixo, tudo bem, né? Tá abaixo de 55, porém aqui volta a superar os 55. E ele só vai deixar de ser 55 nesse ponto aqui. Ele fica mais 1, 2, 3 horas de novo acima de 55. Aí, nesse ponto aqui, ó, ele volta a ser 55, né? Essa curvinha aqui, né? Quantas horas ele fica com 55? Ó, 1, 2, 3, acima de 55, né? Então aqui, ó, das 11 às 14, mais 3 horas nesse nível de decibéis. Aí, ó, tem mais 2 períodos. Das 16 às 17, ele ficou 1 hora, portanto, né? Acima de 55. E depois, ó, das 19 até às 22, ou seja, mais 3 horas, ele ficou acima de 55, né? Então, o que é acima de 55, né? Para que não reste nenhuma dúvida. Acima de 55 é tudo que tiver para cima aqui do 55, né? Então, sempre que nós temos um ruído acima de 55 decibéis, ele quer que a gente registre aqui. Portanto, a gente ficou um total de 3, mais 3, mais 3, mais 1, mais 3. 13 horas com ruídos, com barulhos acima de 55 decibéis. Resposta, letra E. Se esse vídeo foi útil para você, eu quero que você se inscreva no canal e deixe o gostei. A gente se vê numa próxima.